começamos a nossa quarta aula do curso para intercessores. E, meus irmãos, essa aula ela vai tratar de um tema que é continuidade direta daquilo que nós falamos na última aula, que tem a ver com a gente ter uma rotina de oração saudável. E antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, nós sempre começamos com uma pergunta valendo 2 pontos. E no final, mais 4 perguntas, questões valendo 2 pontos cada uma, para te ajudar a fazer, te ajudar, na verdade, a prestar atenção no decorrer da aula. A primeira pergunta que você não deve responder agora, mas no decorrer da aula, é o seguinte: cite uma razão pela qual precisamos gritar na intercessão. Repetindo a pergunta, cite uma razão pela qual precisamos gritar na intercessão. Então, não corre para responder, você vai responder isso no decorrer da aula, tá bom? E vamos, enfim, começar o nosso conteúdo. A aula passada a gente tratou daquele assunto de coisas que nos impedem de ter uma vida saudável de oração, e eu disse para a gente que nos faltava 2 coisas, a autodisciplina e o fogo. E nós tratamos na aula passada do grande problema da autodisciplina. Aprendemos ali várias recomendações de como a gente desenvolver em nós uma vida disciplinada. Porque mesmo se a gente estiver sem vontade de ir para a oração, mesmo se a gente estiver com vontade de fazer qualquer outra coisa ao invés de orar, mesmo que a gente esteja com muito sono ou sem forças, o que a Bíblia nos ensina é: vai assim mesmo. Vai se arrastando, mas vai. Porque pior do que você orar sem vontade é você não orar. Entretanto, meus irmãos, o fato da gente orar sem muita paixão, sem muita inclinação, vontade para isso, isso é um sintoma de que algo não está bem. Tem alguma coisa errada no nosso relacionamento com Deus. O correto é, quando nós estamos assim, a gente ir, e só pelo fato de ir, isso já se resolver na nossa vida. Mas toda vez que a gente tem uma falta de apetite espiritual, seja para qualquer uma das disciplinas espirituais, como Bíblia, como oração e como igreja, o nosso clássico BOI, né? O acróstico Bíblia, oração e igreja, cada vez que a gente não tem apetite espiritual para isso, significa que nós estamos doentes. Uma pessoa sem vontade de se alimentar, isso é sintoma, perda de apetite. O médico vai colocar lá, na hora que estiver fazendo o seu prontuário, na hora de tentar identificar o que você tem, sempre vai colocar dessa maneira. E existem coisas que realmente roubam o nosso apetite, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Mas eu quero que você entenda um pouco a gravidade dessa situação. Imagina, por exemplo, você se relacionando com pessoas que você ama. O marido vira para a esposa e fala: olha, eu separei um tempo para a gente passar aqui em qualidade, ficar um tempo junto, seja sozinhos os 2 em casa, que coisa maravilhosa, né? Sem os filhos, só os 2, ou sair para ir no cinema, sair para ir no restaurante. Imagina se esse marido, ao separar esse tempo, ele vai assim: ai meu Deus do céu, não acredito que eu vou ter que passar tempo com ela, estou indo porque tem que ir, porque eu não estou com pingo de vontade. Deu ruim. Alguma coisa, como diz o pessoal, algo errado não está certo. Um pai que separa um tempo para passar com os filhos e vai por obrigação. Aniversário da área, ela pega no meu pé que quer que eu saia só com ela, sem os irmãos. Fui para o shopping com ela e assim, ela se acha, né? Faz tudo que faria se estivesse com eles, mas é só com ela. Olha que dedicação exclusiva. Irmãos, que tempo maravilhoso, sabe? A gente brincando junto. Mas imagina se eu, como pai, virasse e falasse assim: ai, estou indo porque tem que ir, meu Deus do céu. E não curtisse aquele momento com a minha filha. Algo estaria de muito errado. Irmãos, algo está errado na nossa vida quando a gente vira e fala que ama Deus, que Deus é a coisa mais importante, mas nós perdemos o prazer de estar na companhia dEle. Jesus disse aos seus discípulos: já não vos chamo servos, mas chamo de amigos. E como é um relacionamento de amizade? Eu me lembro, na madrugada do sábado passado, de sábado para domingo,
Eu estava preparando a aula, na verdade não era madrugada, era no sábado à noite ainda. Eu entrei depois, madrugada dentro. E quando eu estava ali no início da preparação, não é desorganização não, meus irmãos, é porque é muita coisa mesmo, sabe? É um leão por dia, aí eu já sei, eu tenho que preparar a próxima mensagem quando está ali já no momento, senão começa a embolar as outras na cabeça. Eu estava ali no meu momento de preparação, e de repente eu olhei para o meu celular, e alguém estava me ligando, estava no silencioso, mas acendeu ali a tela. E era uma amiga minha, que não me ligava há bastante tempo. E eu sabia que se eu atendesse, eu ia agarrar. Eu ia conversar um monte. E aí eu fiquei naquela, se eu parar para conversar, lá se vai um tempão, e eu vou dormir menos ainda nessa noite. E aí o telefone ali tocando, né? E eu assim, atendo ou não atendo, quer saber, eu vou atender. Atendi. Irmãos, lá se foram 40 minutos. Mas olha, que coisa boa poder conversar com a minha amiga que há muito tempo eu não falava. Ela me contou um monte de novidade lá da família dela, eu contei um monte de coisa, falei das viagens missionárias e tal. E aí, quando terminei a ligação, eu pensei, que 40 minutos bem gasto. Que coisa boa poder ter pessoas com quem a gente pode ter prazer em conversar, amizade de verdade, sabe? E com Deus precisa ser assim. O nosso tempo de oração precisa ser assim, uau, valeu a pena eu ficar sem dormir? Que tempo bem gasto que eu passei na minha vida, sabe? Fiquei conversando com o meu amigo, com o meu amado. Então, eu quero que você entenda que existe um nível, que é o da disciplina, que você não pode baixar dele de forma alguma. Mas existe um nível que é o seu alvo, que é o do prazer em Deus. Se você tem um relacionamento saudável com Deus, você precisa entender que tudo que envolve o seu relacionamento com Ele precisa ser algo leve e prazeroso. Não quer dizer que se não estiver sendo, você não tem que orar. Entenda, se você pensar assim, agir assim, volta lá na aula 3. Mas você precisa sempre buscar saúde no seu relacionamento com Deus. Existem muitos textos da Bíblia que vão nos ensinar a respeito disso. Um bem famoso, que talvez alguns de vocês até saibam de cor, é o Salmo 1. O Salmo 1 faz uma série de promessas para um determinado tipo de pessoa. Diz que essa pessoa é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem. O que é isso? É uma pessoa que tudo que ela vai fazer dá certo. Tudo quanto fizer prosperará. Mas para quem é essa promessa? Alguém fala aí para mim, alguém que conhece o Salmo. Na ponta da língua aqui, o irmão Fernando falou. Essa promessa é para quem tem prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. É alguém que gosta tanto da palavra de Deus, que pensa, fica meditando nela, não é só lendo, é meditando, é mastigando aquilo que leu, de dia e de noite. Prazer em Deus. Existe um outro salmo que eu gosto muito, que lá no seu capítulo, o Salmo 37, no seu versículo 4, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que promessa poderosa, meus irmãos. Como é que Deus libera uma promessa dessa, dizendo que Ele vai satisfazer o desejo do coração de uma pessoa? Eu acho isso muito forte, porque o nosso coração, ele tem problema. Jesus falou a respeito disso, né? Ele deseja um monte de coisa errada. Mas entenda, aquele que se agrada do Senhor, uma outra tradução vai colocar, deleita-te no Senhor. Aquele que tem prazer no Senhor, o coração dele vai se alinhando com o coração do Pai, e as coisas que ele deseja estão em sintonia com aquilo que o Pai já quer fazer. Então, naturalmente, as coisas que ele vai desejando vão se cumprindo. Por quê? Porque é uma pessoa que tem um relacionamento tão perfeito com Deus, que ele tem prazer diretamente nas coisas de Deus. Entretanto, meus irmãos, para a gente ter isso na nossa vida, a gente precisa não só ter uma vida de intercessão, a gente precisa balancear isso com uma vida de adoração, uma vida de contemplação em Deus, em quem Ele é, na sua grandeza. Você sabe por quê?
Porque intercessão é um negócio que arrebenta com a gente. Eu vou trazer agora um conceito de intercessão para vocês que talvez você nunca tenha parado para pensar. Intercessão é uma forma de você entrar na guerra no lugar de outra pessoa. Intercessão é uma maneira de se terceirizar a oração. Alguém está passando por um problema e você vai orar por aquela pessoa. Você está entrando na guerra no lugar daquela pessoa. Você está enfrentando batalhas que aquela pessoa estava enfrentando sozinha. E isso vai trazer consequências. Isso vai trazer um nível de cansaço, irmãos. Tem gente que quando a gente vai orar pela pessoa, só de citar o nome, já dói a cabeça. E olha, a gente não precisa nem saber quem pessoa que é. Pastor, ora por essa pessoa aqui. Amém, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Tum, vem uma pontada assim do nada. Aí acaba a oração. Quem é essa figura aí? Fala para mim, pelo amor de Deus. Ah, pastor, está passando por isso, aquilo outro. Por quê? Porque quando a gente ora, a gente entra na batalha no lugar daquela pessoa. É por isso, por exemplo, que a gente lê lá em Gálatas 6, verso 2, que eu aprendi ainda quando era criança. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Deus. É por isso que é importante a gente dividir o nosso peso com os nossos irmãos e pegar a carga que está sobre os nossos irmãos para a gente orar por eles. Irmãos, quando a gente fazia aquelas vigílias de oração aqui na preparação para o nosso encontro, para o nosso retiro, antigamente a gente não fazia no sábado à tarde, a gente virava à noite, orando pela vida de pessoas. Eu não sei quantos estão aqui que eram desse momento, mas a gente vinha aqui para a igreja, não tinha nem parede ainda, a gente ficava lá no templo, no prédio, né? E meus irmãos, trazíamos listas e listas de nomes de pessoas que a gente queria levar para o retiro. E a gente virava a noite adentro. O pessoal às vezes faz vigília de oração que não é de oração, né? Passa meia hora falando, 1 hora de pregação, é vigília de culto, não é vigília de oração. O que tudo bem sobre isso, também é bom. Mas a gente fazia algumas vigílias que eram só de oração. Irmãos, quando a gente terminava um daqueles períodos, a gente chegava tão moído, tão esmagado, porque era só paulada. Pessoas que a gente estava querendo levar para o retiro, geralmente ou eram pessoas muito entregues ao pecado, ou pessoas muito resistentes na sua religiosidade, que é uma ação demoníaca também, sabe? E a gente chegava moído, quebrado. E sabe o que a gente aprendeu naquele momento? E quando a gente começava a adorar, parecia que um peso tirava de cima da gente. A gente entrar em adoração diante de Deus, a gente olhar para Ele e começar a falar aquilo que Ele é. Irmãos, adoração atrai a presença do Senhor. Uma das formas da gente se achegar a Deus é por meio da adoração. A gente lê lá no livro de Salmos, né, que Ele é entronizado, ele é estabelecido, ou Ele se assenta, né, no meio da adoração do seu povo. O Senhor está presente no meio da adoração do seu povo. Quanto mais a gente adora de verdade, mais se aumenta o nível da presença. Jesus diz que é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou outra versão vai dizer, importa que aqueles que o adorem. Importa para quem? É necessário para quem? Para Deus. Ele precisa da adoração? Não. Nós é que precisamos. Então, meus irmãos, quando a gente começa a viver uma vida, não só de intercessão, mas de adoração, a gente dá conta. Quando eu falo que a adoração é difícil, que a gente acaba comprando a briga dos outros, eu não quero que você vire um covarde e fale assim, também não vou interceder, né? Eles que orem já têm problema demais. Tem gente que tem esse tipo de mentalidade, de se acovardar mesmo, né? E pensar, já tenho os meus problemas, para que eu vou entrar numa batalha espiritual que nem é minha? Não seja um pamonha. A Bíblia diz que Deus está buscando intercessores. Qual é o caminho então para vencer? Vai adorar. Eu queria ler para vocês um salmo, que ele é um exemplo de uma oração de adoração. É o salmo de número 63.
Quando a gente começa a adorar a Deus, a gente coloca ênfase naquilo que Ele é. E quem olha para quem Deus é, naturalmente, encara as batalhas com outra disposição. Você olha para os problemas da sua vida, do tamanho que eles realmente têm, e você olha para eles como alguém que já venceu. O Salmo de número 63 diz assim, é um Salmo de Davi: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Você já viu alguém ansioso pela presença de Deus? A gente às vezes fica ansioso por muitos motivos, né? A minha alma tem sede de Ti. A gente usa muito essa expressão, mas pensa no que ela significa. Você já passou sede de ficar assim, desesperado para chegar logo num copo d'água? Meu corpo te almeja. Olha, não é só uma coisa de plano espiritual, é o ser humano como completo, desejando a presença de Deus. Como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Tem crente que não gosta de levantar a mão, não é? Um adorador não precisa nem saber que esse salmo existe. Naturalmente, o corpo está desejando a Deus, ele estende as suas mãos para o céu, porque ele deseja desesperadamente, ansiosamente pela presença. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma. Davi era chegado num churrasquinho com gordura, tá? Olha que figura poética interessante, né? Para um carnívoro. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Júbilo, meus irmãos, a gente vai ver daqui a pouco, tem a ver com um barulho, tá bom? Presta atenção agora nesse verso. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Ou seja, com júbilo nos lábios, a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Imagina a cena. A pessoa é tão desesperada, apaixonada por Deus. Para mim, essa é a figura máxima da pessoa apaixonada. Quem já foi apaixonado aqui, ou quem está apaixonado, sabe o que é ir dormir pensando na pessoa. E acordar pensando na pessoa. E no meio da noite acordar e pensar na pessoa. Isso é estar apaixonado. E ele diz, meus irmãos, que no meio da noite, ele acorda pensando em Deus. E ele começa a louvar a Deus, e começa a louvar fazendo barulho. Coitado de quem dorme na mesma casa desse sujeito, né? Do rei Davi, acorda no meio da noite, glória, aleluia! Aí começa a cantar lá uma canção de adoração grande, meu Deus! Deitado ainda, meus irmãos, o homem está nesse nível de paixão. Não é obrigação de adorar, sabe? Não é? Na madrugada está sendo um peso para poder ir fazer o seu momento de oração. Por que eu fui fazer esse propósito 3 horas da manhã, mas já que eu fiz, agora eu tenho que cumprir? Não. É um cara que ele vai porque ele está apaixonado. Olha que cena maravilhosa. A minha alma apega-se a ti. A tua destra, ou seja, a tua mão direita, me ampara. Agora preste atenção na parte final do Salmo. Ele vai falar dos problemas. Mas olha como que ele fala dos problemas. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vocês perceberam que não há um pedido de oração nessa oração inteira? Às vezes a gente vira para um irmão na igreja e fala assim: irmão, faz uma oração de adoração. Não sabe, porque só sabe fazer petição. Porque se acostumou a se relacionar com Deus só na base do pedir, 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 pedir. Não existe em seus lábios uma oração de adoração. E às vezes até existe em parte, mas quando menos percebe já começou a pedir.
Aqui nesse texto a gente vê uma oração de exaltação ao Senhor, de contemplação em quem Deus é, uma oração de um coração apaixonado, que quando ele chega e fala dos problemas, ele fala já decretando, é assim que vai acontecer, é isso que acontece. Esse povo aí que está tentando me destruir, olha só, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos dos chacais. Eles estão tentando me matar, mas eles é que vão morrer tudo. Ele não está pedindo para Deus que isso aconteça, ele está afirmando que vai dar certo. A fé dele está tão consolidada no coração, que ele chega e já fala direto que a vitória é certa. E como que a gente chega nesse ponto, meus irmãos? Se apaixonando, buscando realmente um tempo de adoração diante do Senhor. Uma outra maneira bíblica que a gente aprende, que é esse sentimento que nos impulsiona na direção de Deus, eu falei lá na aula passada e no início dessa aula, é que o intercessor, ele precisa aprender a queimar diante do Senhor. Eu quero ler para vocês um texto lá de Hebreus, que o autor de Hebreus faz a seguinte afirmação: ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Eu quero que você grave esse pedaço. Ele faz aos seus ministros labaredas de fogo. Ministro é aquele que serve ao Senhor. Irmãos, esse texto, ele foi interpretado ao longo da história da igreja, exatamente da maneira como eu vou explicar para vocês, não é? John Wesley usou esse texto para entender que ele precisava queimar diante do Senhor. Ele foi um dos caras que melhor entendeu essa questão do fogo e o ensino bíblico a respeito disso. Mas, meus irmãos, é comum, infelizmente, a gente encontrar nos tempos atuais pessoas tentando desconstruir essa ideia da seguinte forma: todo o texto do capítulo 1 de Hebreus está falando a respeito de anjos. Então, quando a gente lê que ele faz os seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo, ele está falando, na verdade, que os anjos são esses ministros. E que isso diz respeito simplesmente aos ministros no plano espiritual. Isso está errado. E por que isso está errado? Porque esse texto é uma citação. O autor de Hebreus começa dizendo: ainda quanto aos anjos diz aonde? Isso é uma citação, meus irmãos, do Salmo 104. E quando a gente vai lá no Salmo 104, que fala essa frase, a palavra ministros, é exatamente a mesma, não para anjos, mas para as pessoas que serviam no tabernáculo. Como, por exemplo, aqueles que iam lá botar o incenso. Lembra lá da aula 1 do incensário, não é? Que queimava representando as orações diante de Deus. Aquilo ali era um ministro. Então, meus irmãos, por que as pessoas fazem isso? Eu estou contando essa controvérsia para os irmãos antes de falar a respeito dessa labareda de fogo, porque a gente precisa aprender a filtrar certas coisas que a gente encontra por aí. Muitos irmãos, e talvez alguns de vocês carreguem um pouco disso, vem de um contexto religioso que procura se afirmar pela diferença do que o outro faz. É a chamada identidade pela diferença. Alguns têm tanta aversão, por exemplo, a igrejas pentecostais, por terem vivido grandes traumas lá dentro, por verem coisas estranhas acontecerem e não entenderem, que eles constroem toda uma teologia do trauma. O que eu chamo de teologia do trauma? Uma teologia não baseada puramente na palavra, mas naquelas convicções que a pessoa já tem por conta dos seus traumas e começam a tentar torcer certos ensinos bíblicos que são tão simples. Quer ver um exemplo? Eu estava numa igreja uma vez, lotada de adolescente, aquela animação toda, Comunhão Serra, né? E aí começaram a cantar aquela música, quando a noite fria cair sobre mim, na, e todo mundo dançando. Aí quando chegou naquela parte da música que diz assim, sei que o teu fogo cairá sobre mim, eles mudaram a letra. Sei que tuas bênçãos cairão sobre mim. Que medo é esse? Por conta de uma figura poética muito usada no meio pentecostal, eles foram capazes de arrancar essa verdade bíblica, não é? Que
que eu vou falar mais profundamente a partir de agora, para substituir por uma simples bênção genérica. Eu fiquei brincando depois, os caras têm tanto medo de ser batizado no Espírito Santo, virar pentecostal, né? Que se eu cantar, sei que o teu fogo vai que, opa, no meio lá da igreja tradicional, entra no mistério, entra no manto, né? Irmãos, por que tudo isso? O ensino do fogo na Bíblia, ele é muito claro. Ele fez os seus ministros labaredas, e vamos entender bem o que isso quer dizer. Primeiramente, entenda, Deus é fogo, tudo ao seu redor queima, e nós também precisamos queimar. Vamos repetir essas 3 frases. Deus é fogo, tudo ao seu redor queima, nós também precisamos queimar. Ezequiel capítulo 1, versos 26 e 27, na visão de Ezequiel, ele diz o seguinte: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um esplendor ao redor dela. Ezequiel vê alguém como um homem no trono, ou seja, Deus em forma humana. Como é o nome disso? Jesus. É uma teofania na forma de pessoa, uma cristofania, que alguns teólogos chamam. Ele vê Jesus. E como ele vê Jesus? Assim como João no Apocalipse viu que havia fogo nos seus olhos, aqui ele vê ele queimando todinho, da cintura para cima como um metal que está brilhando, reluzindo, sabe? Eu imagino como aquele metal que você acende ele pelo calor até ele ficar tipo em brasa. Da cintura para baixo tudo pegando fogo, e tudo brilhando, queimando, resplandecendo ao redor diante desse fogo. Daniel vê algo muito semelhante, em Daniel 7, 9 a 10. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como uma pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se no tribunal e se abriram livros. Irmãos, mais uma vez, Daniel é outra pessoa que, assim como João, que assim como Ezequiel, viu diretamente no mundo espiritual o local do trono de Deus, que nós lemos lá na primeira aula, onde as orações são apresentadas diante de Deus. E o que ele vê? Ele vê fogo. Ele vê esse homem que é Jesus, de cabelos brancos, como a gente vê em Apocalipse, e com muito fogo ao redor, com fogo saindo do trono. Isso tem um ensino muito forte para a gente, meus irmãos. Tudo que está ao redor do trono de Deus queima. Isso serve para os seus ministros espirituais que estão lá ao redor, mas serve para nós que podemos nos achegar na presença de Deus, entrar nesse santo lugar, meus irmãos, pelo novo e vivo caminho. Nós nos achegamos a Ele. E quanto mais perto do trono nós estamos, mais nós queimamos. Isso tanto é sobre seres humanos que servem a Deus, que Jesus falou o seguinte a respeito de um deles, João 5,35. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-se com a sua luz. Jesus está falando de um homem chamado João Batista. Jesus descreve João Batista como um cara de grande estatura espiritual, o maior de todo o período de antes da vinda de Jesus, antes da vinda do reino de Deus. João Batista era o maior de todos, imagina, maior até que Elias, maior até que Moisés. E olha o que Jesus diz a respeito dele. Ele era a lâmpada que ardia, ou seja, que queimava e iluminava. E aqui a gente tem algo curioso a respeito desse fogo, o que é uma pessoa queimando. Ele iluminava, você sabe o que é isso? As lâmpadas, no tempo bíblico,
não eram como essas que nós temos aqui. Não é como uma lâmpada de LED, por exemplo. Toda vez que você vê algo sobre lâmpada na Bíblia, você precisa entender que algo acendeu e está queimando. Então, pega agora todos os textos que você conhece, tem aí no seu coração, sobre que nós devemos iluminar, que nós devemos resplandecer. Como é que é? Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Nós devemos ser luz. Não se esconde uma cidade, uma lamparina embaixo. Todos esses textos, meus irmãos, tudo isso é sobre fogo, porque não se iluminava sem queimar. Toda vez que a Bíblia fala sobre iluminar algo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, pressupõe fogo, algo, ou na verdade, alguém está queimando, meus irmãos. Outra expressão bíblica que vai ensinar para a gente a respeito de queimar diante de Deus é a expressão fervor. Quando Lucas apresenta Apolo, na sua narrativa lá em Atos 18, 24 e 25, nós lemos assim: desse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo era um homem fervoroso. E o que isso significa? É uma expressão que diz respeito a alguém que é muito, muito, muito quente, a ponto de ferver uma água. Apolo era um cara que andava fervendo diante de Deus. É basicamente apontando para o mesmo significado. Uma paixão tão grande, um sentimento tão intenso, sabe? Às vezes essa expressão pode ser usada para alguém que tem um temperamento muito forte, no sentido de raiva, ou no sentido de amor, seja lá o que for, mas a ideia sempre é de uma intensidade muito grande. Ser fervoroso, meus irmãos, é ser tão intenso nas suas emoções, e não é uma intensidade qualquer, em qualquer direção, é na direção de Deus. E não era só para Apolo. Romanos 12, 11, o apóstolo Paulo vai dizer: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então, servindo ao Senhor, ministros de Deus, aqueles que servem, não é? Vocês precisam ser fervorosos na vida espiritual de vocês. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você precisa queimar. Eu sei, meus irmãos, que eu estou batendo na mesma tecla, mas é importante a gente trazer fundamentação bíblica a respeito disso. Embora isso seja uma coisa muito natural para a nossa igreja, até para o tipo de repertório que a gente usa, né? Com certeza vocês já lembraram de umas 10 músicas enquanto eu estou ministrando a respeito disso. Mas, irmãos, volta e meia a gente encontra, inclusive aqui, pessoas que viram para mim e falam: mas não sei por que esse negócio de queimar. Fica falando de queimar, esse pregador aí, vai alguém pregar e começa a falar de fogo, né? Porque lá no fundo, há uma rejeição, há um outro grupo religioso, geralmente pentecostal, que usa muito essa figura poética bíblica. E tem essa dificuldade, irmãos, queime, seja penteca, sapatinho de fogo, canela de fogo, porque é isso que a Bíblia quer que a gente seja, que a gente queime por completo. E um texto no Novo Testamento, para mim, mais emblemático dessa ideia de um coração em chamas, é quando Jesus ressuscita, e ele está ali no caminho de Emaús, e tem 2 discípulos caminhando, um deles se chama Cleopas, o outro não é falado o nome, e eles estão caminhando do lado de Jesus, mas o texto diz que eles não reconheciam Jesus, era como se os olhos deles estivessem impedidos de ver. E Jesus chama a atenção deles, vai lendo, vai citando a Bíblia, contando o que deveria acontecer com o Messias, porque eles estavam se sentindo derrotados, e ele fala: vocês são lentinhos mesmo, né? Vocês são lesados mesmo. E ele fala que eles são nécios e lentos, ou seja, burros e devagar para entender. E aí Jesus começa a explicar, vai explicando. E no finalzinho do caminho, eles chamam Jesus para entrar, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. Era Jesus! E Jesus dá linha. E aí, meus irmãos,
o que eles dizem? Rapaz, não é que o nosso coração queimava quando ele ficava lá falando das Escrituras? Agora que eles entenderam, mas presta atenção, mesmo cegos espiritualmente, pelo simples fato deles estarem perto, ouvindo o que Jesus estava ensinando, o coração deles queimava, meus irmãos. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, o coração queimava pelo simples fato deles estarem próximos de Deus. Meus irmãos, entenda isso. Se você não está queimando o seu coração, é porque você está distante. Quanto mais perto do trono, mais perto do fogo, mais você queima. Quanto mais distante do trono, mais indiferente você fica. É por isso, meus irmãos, que nós devemos cultivar um ambiente de presença de Deus. Vou falar isso para vocês daqui a pouquinho, se eu esquecer, me lembrem no final da aula, mas eu acho que eu não vou esquecer, não. A gente precisa aprender a queimar, porque toda vez que você não está queimando, isso é um sintoma de que algo não está bem no seu relacionamento com Deus. Você pode estar com muita atividade no reino de Deus, você pode estar tendo uma vida disciplinada de oração, mas se o seu coração não está queimando, meus irmãos, isso é sinal de que você está distante. Como assim, pastor? Eu vim de igreja muito tradicional, eu não entendo esses negócios de fogo. Irmãos, tem a ver com um sentimento que é difícil de explicar de outra forma que não seja, é fogo mesmo. É uma paixão que te impulsiona na direção de Deus, que te faz querer mais daquilo. Isso é fogo, meus irmãos. Então, pastor, como é que eu faço para queimar? Como é que eu faço para continuar queimando, ou ainda para voltar a queimar? E a gente chega nessa parte da aula, que vai te ajudar muito a respeito disso. Muitas vezes, os nossos bloqueios, para que a gente sinta o coração queimando, eles são vários. Pode ser pecado na vida da gente, que faz naturalmente que a gente esteja distante do trono de Deus. Pode ser, como eu falei para vocês, religiosidade, não é? A religiosidade é um dos grandes bloqueios, sabe? Porque a gente coloca como se fosse um tipo de couraça em nós, que nos impede de sermos tocados por Deus. Ah, como assim? Alguma coisa em nós é capaz de impedir Deus de fazer alguma coisa? Entenda, Deus, ele é cavalheiro. Jesus está à porta e bate, lembra dessa passagem? Ele não é aquele que mete o pé na porta, que pula a janela. Quem faz isso é ladrão. A atitude de Deus é sempre de convidar você a se abrir para Ele. Só que nós carregamos em nós uma série de bloqueios, às vezes ensinados desde criança. Nós somos condicionados na nossa alma a um tipo de liturgia, a um tipo de relacionamento com Deus que muitas vezes está distante daquilo que a Bíblia ensina. Então, a gente vai colocando esses impedimentos a nível de alma mesmo, de sentimento, de racionalidade, e a gente não consegue se achegar na presença de Deus. Às vezes, meus irmãos, é por um estado de espírito nosso, que não é por um motivo muito especial. Vocês viram como nós começamos o culto dessa manhã? Eu sei, teve várias coisinhas que foram acontecendo, que foram atrasando, distraindo, atrapalhando o processo, não é? Mas culto da manhã é um desafio, porque todo mundo chega com sono. A gente chega e é difícil pegar fogo, não é? E eu vou contar para vocês uma forma de você despertar a sua alma. Eu vou contar até 3, e você vai dar o glória a Deus mais alto que você puder, tá bom? Tem algum bebê aqui? Tem Levi, tá lá na porta, né? Como tá longe aqui, você pode fazer bem alto. Que as pessoas escutam lá na sua vizinhança, perto da sua casa, que eles consigam escutar lá. Estamos combinados? Eu vou falar 1, 2, 3, valendo. Você, glória a Deus. Amém? Você pode fazer isso? 1, 2, 3, valendo. O grito é uma poderosa estratégia.
para quebrar a frieza e a indiferença dentro de você. Mas isso é tão complicado de algumas pessoas fazerem, que alguns aqui nesse momento deram um grito assim: glória a Deus. Que a gente só sabe que gritou por causa do contexto geral. Mas por quê? Por uma série de questões. Às vezes a gente tem bloqueios por causa da vergonha e principalmente por causa da religiosidade. E como motivo principal, tem a ver com a formação religiosa de muitos e muitos que vão assistir esse vídeo. Eu preciso ensinar que grito é algo bom e é algo que a Bíblia nos ensina. Irmãos, volta e meia, alguém vem com um questionamento a respeito disso, na verdade incomodado, às vezes com a gritaria no meio de um culto e tal, e eles vão cavucar na Bíblia alguma coisa para dizer que não é para gritar. E às vezes vão lá, pegam um texto que o apóstolo Paulo fala a respeito de briga no meio dos irmãos e que uns estavam gritando com os outros e fala assim, ó, tá vendo aqui, nesse pedacinho aqui, Paulo falou que não era para gritar. Irmãos, e todo o resto da Bíblia está falando que é para gritar. Não é sobre o grito, é sobre brigar com os irmãos, gritar com os irmãos que ele estava falando. Então, meus irmãos, é importante, é necessário, senão a Bíblia não dizia. Mas pastor, por que eu li tanta Bíblia e eu não vejo isso? É simples. As nossas traduções da Bíblia, a maior parte delas, há exceções, mas a maior parte delas, traduz algumas expressões das línguas originais com outras palavras. Por exemplo, a palavra clamor. O que é um clamor? As pessoas pensam que clamor é pedir alguma coisa para Deus. Eu vou clamar ao Senhor para Ele me responder. Mas clamor, quando você pega o primeiro significado, estou citando aqui o léxico grego de Strong, o primeiro significado da palavra clamor é grito retumbante, não é só grito, é algo realmente muito, muito alto para estremecer mesmo. E quantas vezes a gente vê a palavra clamor na Bíblia? Eu gosto sempre de citar a passagem muito conhecida de Isaías, com os querubins voando em cima do trono de Deus. É querubim mesmo, não é serafim não, né? Eu sempre troco. Os querubins voando por cima do trono de Deus. E tem até uma música citando essa passagem que diz assim: cantavam uma canção uns para os outros, santo é você, santo é você. Não é, meus irmãos, o texto diz que eles clamavam uns para os outros. Eram uns querubim pentecostal brabo, santo, 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 estavam gritando. Oi? É serafim, não é querubim, é serafim, tá vendo? Ainda bem ali que o irmão Fernando me corrigiu. Eu tenho que bolar algum mecanismo na cabeça para diferenciar os dois nessa passagem. Irmãos, os serafins estavam gritando, e é assim com muitas e muitas passagens no livro de Salmos. Olha agora, para dar exemplo, meus irmãos, uma vez eu parei para contar, tinha mais de 50. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Salmo 3,4, olha o Salmo 71, 23. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará a minha alma que remiste. O que é exultar? Você sabe o que é exultar? Eu vou para a palavra no original, no hebraico, para entender o que está sendo traduzido como exultar. E diz que são gritos, meus irmãos. A NVI traduz assim, gritarão de alegria. Tem a ver, mais uma vez, com dar um grito retumbante. Olha o Salmo 47, 5. Deus subiu por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. O que é Deus subiu no meio de aclamações? O que é aclamar, meus irmãos? A NVI vai traduzir assim, Deus subiu em meio a gritos de alegria. O grito litúrgico, o grito no momento do culto, era algo muito, muito natural em toda a cultura bíblica. Você sabe quem matou isso? A igreja medieval. E aí veio a reforma protestante, o pessoal não reformou por completo, reformou aspectos da teologia, mas a liturgia da Bíblia, a maneira, a expressão de culto, continuou morta por um período da história da igreja que qualquer expressão emocional era considerado demônio. Irmãos, até o riso era considerado algo diabólico. O cristão tinha que ser aquela figura séria, porque se ele risse, ia mostrar os dentes. E aí os padres diziam, isso aí parece com Satanás, se mostrar o dente.
Você vê isso, um exemplo disso, né, naquele filme O Nome da Rosa, muito bom, assistam aí se puderem, trata um pouquinho desse período da história, mas era algo muito natural. Culto sempre foi algo barulhento, meus irmãos, a não ser em contextos de perseguição religiosa. A gente vê cultos no Novo Testamento, por exemplo, quando o povo retorna do cativeiro babilônico, que parte do povo está chorando, parte está gritando de alegria, e é algo tão violento que a quilômetros de distância se ouve a barulheira do culto que está acontecendo. Isso é Bíblia. Qualquer igreja que se propõe a ser uma igreja bíblica precisa seguir isso, porque não está aí por um acaso, existe um motivo para isso. As pessoas ficam se justificando, sabe? Não, esse é o meu jeitinho, o seu jeitinho está errado, você foi ensinado a se comportar do jeito errado, a sua alma precisa avançar. Tem certas pessoas que dizem, eu nunca vivi isso e isso diante de Deus. Ah, essa pessoa tem visão, essa pessoa tem profecia, essa pessoa tem isso, aquilo, outro. Experimenta começar a quebrar os bloqueios da sua alma, quebrando as coisas que você acha certo e que a Bíblia mostra que não são. Olha esse texto, meus irmãos, que eu tenho certeza que você sempre cantou sem entender. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Salmo 101. Júbilo é barulho, meus irmãos, um barulho de alegria. Deixa eu ler uma definição completa de júbilo, segundo o léxico hebraico. O significado é alarme, aviso, som de tempestade, grito ou toque de guerra ou de alegria, ou grito de alerta. Júbilo é aquele barulho que o torcedor faz quando o seu time faz um gol lá no estádio. Irmãos, o grito é uma coisa que está presente em toda a nossa expressão emocional. Deus nos fez seres emocionais. Tem mulher que grita porque viu uma barata, meus irmãos. Você grita muitas vezes porque está muito feliz. Você grita porque está ali o irmão com a camisa do Flamengo, porque o Flamengo fez um gol. Aí dá aquele grito, gol! Sacode o outro. Então, quando a gente lê na Bíblia celebrar com júbilo ao Senhor, você precisa entender o que é isso. Eu postei um texto com um vídeo da galera voltando da tenda no Instagram e explicando. Você sabe o que é júbilo? E colocando a definição no hebraico do que significa júbilo, a palavra original e tal. Alguém foi nos comentários e colocou assim, eles temam, sabe? E júbilo é alegria, ponto. Porque aquilo que foi ensinado lá atrás por alguém que não sabia o que era júbilo, a pessoa pega para si porque é mais fácil, porque aí não precisa fazer aquilo. Mas, meus irmãos, celebrai com júbilo ao Senhor. Eu quero que você imagine a seguinte cena. Você já viu a galera voltando do jogo num ônibus cheio de instrumento de pagode? Você já viu essa cena em algum momento da sua vida? Ah, aquela barulheira, todo mundo batucando e cantando e tal. Isso é celebrar com júbilo ao Senhor. Como é que você entende esse salmo? Como um convite, como uma ordem? Seja como for, todos os habitantes da terra aprendam a fazer barulho ao Senhor. Ah, mas pastor, não sei por que isso. Jesus não orava gritando. Irmão, Jesus pregava gritando em muitos momentos. E Jesus orava gritando. E a Bíblia registra pelo menos 2 momentos a respeito disso. Hebreus 5, 7 e 8 diz assim: Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então entenda, com forte clamor e lágrimas. Outras traduções vão trazer abertamente, com fortes gritos, com altos gritos e lágrimas. Jesus orava chorando e gritando, meus irmãos. Muitos crentes da atualidade, se vissem Jesus no momento de oração, iriam virar e iam começar a dar piti. Por que esse barbudo aí está falando desse jeito? Deus não é surdo. Ai, que coisa, eu gosto do culto calminho, meu jeito é assim, não sei por que esse homem está aí gritando. Pois é, Jesus.
não foi ouvido pelo grito. Não é o grito que faz a pessoa ser ouvida por Deus, não é? O texto vai falar a respeito disso. Mas o ponto é que, na verdade, a gente precisa, que o próprio Jesus nos deixou esse exemplo. Eu vou falar o porquê disso. Outro texto, Marcos 15, 34, a hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava gritando, meus irmãos. Quando a gente fala a respeito de grito, não é porque Deus vai nos ouvir só porque a gente gritou, né? Como o irmão ali destacou com relação ao texto. Quem está acompanhando aí os vídeos de Tira Dúvidas, assistiu o vídeo dessa semana que eu falo a respeito da oração em pensamento. Que Deus atende a nossa oração em pensamento. Não tem a ver com a altura, mas entenda, quem precisa gritar somos nós. E aí que a gente chega no ponto da paixão em si. O que levava Jesus a gritar era algo que ele estava sentindo por dentro. Vou falar primeiro do de dentro para fora, para depois falar do de fora para dentro. Existe um tipo de oração que ela é mais intensa, mais apaixonada, com mais envolvimento emocional. Eu gosto sempre de dar o seguinte exemplo. Se alguém chega aqui no nosso culto e fala, irmãos, aconteceu um atropelamento lá em Cariacica, e um menino foi atropelado, uma criança pequena, a família está desesperada porque ele está entre a vida e a morte. Vocês podem orar por ele? E a gente colocasse a igreja em oração, eu tenho certeza que alguns irmãos fariam uma oração mais ou menos assim, ó Deus, meu Pai, tem misericórdia dessa família agora, Senhor, que está sofrendo, ajuda essa criança, e tudo bem sobre isso, mas você entende que é uma oração de pouco envolvimento emocional? Imagina a diferença, alguém chega aqui e fala, seu filho acabou de ser atropelado, ele está sangrando ali no asfalto, está entre a vida e a morte. Como seria a sua oração? Desespero, e eu diria, muita intensidade emocional. Eu sei porque eu já vi isso acontecer. Meu Deus, salva meu filho, meu Deus! Pessoas gritam porque estão sentindo algo de muito forte dentro de si e despejam isso diante de Deus. Esse é o grito, quando ele brota, a emoção de dentro para fora. Mas, meus irmãos, eu tenho aprendido que o grito tem um papel importante de fora para dentro. Quando eu virei para vocês aqui no início e falei para fazer um glória a Deus bem alto, isso tem um papel didático, meus irmãos. Eu não falei só para fazer uma brincadeira, para assustar o seu sono. Mas o grito ele também serve para assustar o seu sono, para espantar para longe. O grito tira da gente a indiferença. Você está ali meio apático, meio indiferente, começa a falar alto, o seu coração já dá uma acelerada, é natural. Existem emoções, meus irmãos, que a gente precisa sentir e nós não estamos conseguindo, porque há um bloqueio a nível de alma. É o que eu comecei dizendo no início dessa sessão, desse tópico. Mas a gente consegue condicionar o nosso ser nesse sentido. Eu me lembro, há uns anos atrás, eu li um texto a respeito daquele pesquisador de expressões faciais, Dr. Paul Ekman. Alguns aqui devem ter assistido uma série que é livremente inspirada na vida dele, que é Lie to Me, traduzida em português algo como Minta para Mim. Uma série muito boa, pena que foi cancelada, que era a respeito de um cara que era um detector de mentiras ambulante. Ele olhava para a pessoa e já apontava ali microexpressões, movimentos e tal, e dizia que aquela pessoa estava mentindo. Muito divertida a série. Mas aí, o cara da vida real, que era o pesquisador, que trouxe o fundamento para eles escreverem aquilo, foi um cara chamado Paul Ekman, ou é um cara, né? Não sei se ele já morreu, acredito que não. E quando ele estava pesquisando as microexpressões faciais, ele percebeu algo curioso, que os dias lá no laboratório dele, que ele fazia na frente das câmeras expressões alegres, ele chegava em casa bem. E nos dias que ele tinha que fazer muitas expressões tristes, ele chegava em casa mal. Você sabe o que é isso? O nosso exterior condiciona o nosso interior.
A pessoa que sorri mais, ela é feliz. Ela não está sorrindo mais porque é feliz. Às vezes sim, mas às vezes o contrário também. O fato dela sorrir muito faz com que ela se sinta melhor por dentro. E a gente vê isso na Bíblia, esse empurrão de fora para dentro, quando a gente precisa se quebrantar. Um texto que a gente já trabalhou parte dele, né? Lá em Tiago capítulo 4, Tiago diz assim: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. A nossa vida natural não é assim, espera aí que eu vou chorar, ao menos que você seja um ator, né? Estou precisando dar uma chorada, espera aí. Não é normal, você sente primeiro, depois você chora. Mas Tiago está falando que para você se achegar a Deus, você precisa se arrepender. E a maneira como você vai chegar a esse momento de quebrantamento é: você tem que se afligir, você tem que lamentar e você tem que chorar, e tem que converter o vosso riso em tristeza e a vossa, em pranto, né? E a vossa alegria em tristeza. Ou seja, você vai se forçar a isso, de fora para dentro, para que você chegue a esse lugar de pleno arrependimento. Olha que doideira. Entendendo isso, você entende o lugar do grito. E aí a gente encaixa no sentido total da aula, que te ajuda a queimar o seu coração. Como? Você chega num culto, e o culto começou, e você percebe que a coisa não está pegando como deveria pegar. Nem você está conseguindo adorar direito. Às vezes a gente é ministrante, né? Acontece isso comigo. Eu chego numa correria, faço isso e tal, chega aqui na hora, deu tudo errado o som, a gente corre com certo, sonoplasta não veio e tal, vai começar o culto. Meu Deus do céu, graças a Deus que agora a gente tem um tempo de oração maior, né, no início dos cultos. Mas começa a dar uns glória, meu irmão, você vai ver o que vai acontecer, sabe? Sem toda essa teorização que eu estou expondo aqui para vocês, o pentecostal sabe que quando a glória sobe, a glória desce. Simples assim. Começa a dar uns berros. Ah, meu Deus! A nossa igreja sempre, Deus conserva algumas tochas acesas, em qualquer momento que seja, no culto mais frio que tiver, alguém vai pegar fogo para te ajudar a pegar. Às vezes você está num culto ali assim, vamos adorar, e está todo mundo assim, meu Deus, meu pai, minha irmã, e de repente alguém está aqui do lado de uma irmã e... Antes você já toma logo aquele susto no coração, acelera, você lembra, eu preciso adorar, meu Deus do céu, ela está sentindo um treco aqui que eu não estou sentindo. Seja você essa pessoa a dar o primeiro grito, sabe? Glória a Deus! Ele é digno do meu brado. Esqueci de falar da palavra brado. Brado de louvor também é grito, tá bom? A pessoa bradar em adoração, é justamente isso. Começa a gritar. Crente que até hoje não aprendeu a gritar, Deus está te dando a chance de mudar isso na sua vida e levar você a lugares onde a sua alma não vai ter mais impedimento para esse agir de Deus. E você vai começar a sentir o fogo queimando. Você vai conseguir chegar a um quebrantamento maior, você vai conseguir chorar com mais facilidade, e tudo isso, como o texto de Tiago diz, os versículos anteriores achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, é justamente esse caminho, você vai se achegando perto do trono, e o que acontece? E tudo que ficar ao redor do trono queimará, como canta aí o nosso irmão Esdras, a nossa irmã Samara. Quanto mais perto do trono, mais fogo. A época que eu descobri isso, meus irmãos, eu tomei uma decisão. E eu virei para Deus e falei assim, eu quero queimar em todas as orações. Até aquele momento de fome, sabe? Ora aí, para a gente almoçar. Eu pensei, não vou fazer uma oração, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, não. Eu vou queimar. Chegava, respirava fundo. Meu Deus, meu Pai, que comida maravilhosa, Senhor é um Deus maravilhoso. Aí, meus irmãos, chegou a filharada, e aí o momento de oração não é só um momento de oração, é um momento de ensinar que tem que orar, e tem um pequenininho chorando porque quer ver desenho, não quer almoçar,
E o outro está chorando porque não quer feijão, e o outro quer, e está lá batendo no prato. E aí a gente começa a criar estratégia para parar tudo, para conseguir ter a oração para liberar o almoço para o dia continuar. 1, 2, 3, parou tudo, fecha o olho, começou. Papai do céu, muito obrigado. E a gente acaba parando de queimar em muitos momentos. Mas o desejo do meu coração continua. Eu quero queimar em todo tempo. Então, ainda que eu precise gritar para espantar da minha alma todo tipo de frieza e indiferença, eu vou fazer. Outra coisa, meus irmãos, eu quero que você lembre bem, que ajuda você a queimar, se chama igreja. E eu quero ler com vocês, Efésios capítulo 4, de 11 a 16. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É um texto que fala a respeito da igreja, de como que um está edificando o outro, que cada um fazendo a sua parte e vivendo a justa cooperação, algo acontece com você. Você deixa de ser fracote, um menino levado de um lado para o outro, e você vai crescendo até chegar à plenitude de Cristo, a perfeita varonilidade, a medida de estatura da plenitude de Cristo. Essa palavra plenitude quer dizer completamente cheio. É a expressão que a gente, que era usada, na verdade, quando um navio de carga estava completamente carregado, dizia que ele tinha chegado a essa plenitude. O objetivo, meus irmãos, com a gente vivendo como igreja, é que a gente continue sendo fortalecido até chegar do tamanho de Jesus. É isso que o texto está dizendo. E como vocês sabem, se João Batista queimava, imagina Jesus. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. O objetivo é que você queime como ele, meus irmãos. E como que isso é feito segundo esse texto? Sendo igreja. Irmãos, tem uma frase que ela não é bíblica no sentido de estar escrito dessa forma, mas é totalmente em seu conteúdo. Brasa fora do braseiro, apaga. Você que já fez um churrasco sabe que você pega um carvão lá, que está completamente apagado, você coloca junto dos outros que estão acesos, e o que acontece com ele? Ele vai acender. Então você está no meio de pessoas que estão queimando, isso vai ajudar você a queimar, meus irmãos, vai fazer com que você acenda. Por outro lado, se você resolve não vir num culto, no decorrer da semana, tudo bem, às vezes acontece alguma coisa, surge um imprevisto, tem uma coisa que você precisa resolver, mas entenda, da próxima vez vai ser mais difícil para você vir, e você vai ter menos vontade de estar aqui. Por quê? Porque você começou a esfriar. E se você passar um tempo maior, por exemplo, sem vir no domingo pela manhã, irmãos, temos uma grande parte da nossa igreja que simplesmente não vem. E por que não vem? É porque não gosta? Não, porque parou de vir. E como parou de vir, perdeu a vontade de vir. E botou outras coisas para fazer no lugar e ficou assim mesmo. Por outro lado, se você é perseverante na comunhão com os irmãos, se você continua congregando constantemente, você continua queimando, a sua chance de pegar fogo é muito maior, porque você vem de uma semana complicada, você não está conseguindo adorar, você não está conseguindo queimar, a sua oração está ali empurrando com a barriga, né? Totalmente artificial, e aí você senta do lado de um irmão que está chorando o tempo todo na hora do culto. Irmãos, isso vai pegar em você. Como eu dei o exemplo aqui da irmã gritando, né?
Que delícia a gente, todo mundo junto no culto de domingo à noite. É por isso que em reuniões menores eu falo que todo mundo tem que se ajuntar. Às vezes a gente junta todo mundo aqui na frente, fica emboladinho e começa a adorar. Por quê? Porque o fogo que está em um pega no outro. Por que eu falo, sai lá de trás e vem para cá? Porque na verdade quando a gente está lá para trás, já existe em nós uma barreira entre aquilo que está sendo ministrado, ou entre até as pessoas, ainda que a gente nem entenda porquê, mas existe algo. Mas no momento que a gente dá o passo, e chega junto, e começa a adorar no meio do povo barulhento, pegando fogo, chorando, em intensidade diante de Deus, aquilo toma conta da gente. Uma outra coisa, achei que essa aula ia ser mais curta, meus irmãos, mas é importante demais isso que a gente está tratando, sabe? E a gente precisa mesmo investir em certos entendimentos. Uma outra coisa bíblica que faz com que a gente pegue fogo intensamente é uma coisa chamada retiro espiritual. Volta e meia, Jesus pegava os seus discípulos e levava para algum retiro. Ele levava para o monte, ele levava para uma praia, o objetivo era tirar do meio da multidão, tirar das distrações e muitas vezes levar para orar junto com ele. Tem um episódio que está lá em Mateus 17, que nós lemos que Jesus levou 3 dos seus discípulos para uma experiência dessa com ele. Ele chegou no alto do monte, chamado texto da transfiguração de Jesus. E os discípulos viram algo espetacular. Eles viram, meus irmãos, a glória de Deus se manifestar, o próprio Jesus se transformar diante deles, as suas vestes brilharem, acenderem. Eles viram o próprio Moisés e Elias. Eu entendo esse texto como um momento que céu e terra se encontraram e parte da terra entrou no céu. Os discípulos viram pessoas que estão no céu, meus irmãos, e pessoas que estão no céu pisaram na terra. Algo muito espetacular. Foi tão forte o mistério, meus irmãos, que aqueles homens caíram por terra. Isso parece familiar com vocês? A vocês? Você já foi num retiro e você viveu coisas que no dia a dia você não viveria? E quantos irmãos chegam do retiro contando, nunca tinha tido uma visão na minha vida. Botei o pé naquele lugar, de repente estava lá acontecendo um monte de coisa. Irmã Lutiesca contou, né, do retiro dela. Irmãos, assim, no iniciozinho, antes de começar qualquer coisa, só de estar naquele ambiente. Depois, quando a gente tratar da aula de reunião de oração, vocês vão entender um pouco mais, porque só de botar o pé naquele ambiente, ela começou a ter visão de olho aberto. Meu amigo pastor Ivan estava num retiro, a cabana, e aí, logo ali nos primeiros momentos de chegada, ele viu uma dinâmica acontecendo, o pessoal ali fantasiado, fazendo uma determinada coisa, aí ele achou interessante, era eles simulando um coral e tal, uma música tocando. Quando ele chegou perto, era uma caixinha de som tocando a música e não tinha ninguém. Ele estava tendo uma visão tão perfeita que ele não sabia o que era real, o que não era. Irmãos, sem transe profético, sem nada, só de estar ali. Retiro é uma coisa muito preciosa, meus irmãos. Tem gente que vai para o retiro e tem experiências tão fortes que cai no chão, como aconteceu com Pedro, Tiago e João. Quem nunca? Né? Que coisa maravilhosa, você viveu umas coisas tão intensas desse tipo. E aí, quando eles vão descendo do retiro, Jesus vira para eles e fala assim, aqui, não pode contar para ninguém o que aconteceu. Só depois que eu ressuscitar que vocês vão poder contar. Vocês já foram nesse tipo de retiro que você volta e não pode contar para ninguém para não estragar a experiência do outro? Desse jeito, meus irmãos, eu fico imaginando, né? Tomé vendo os 4 descendo do monte, tudo aleluiado assim. Ai, meu Deus. Como é que foi, Pedro? Foi tremendo. Antigamente o pessoal falava, né? Quem vai no encontro face a face tem que responder, foi tremendo, não pode contar o que aconteceu. Irmãos,
Às vezes as pessoas começam a criticar o que acontece por puro desconhecimento, desinformação, religiosidade, demônio mesmo, atormentando a cabeça das pessoas, porque são as críticas tão endemoniadas que eu vejo, tipo assim, mas eu não gosto de retiro, porque a pessoa vai e depois ela volta e esfria do mesmo jeito. Vontade de dar um tapa na orelha. Então eu vou parar de pregar, que eu prego todo domingo, o povo vem à frente chorando, depois continua pecando. Quem fala esse tipo de asneira, de abobrinha, de burrice, estou falando que a pessoa é burra, mas o que ela falou foi uma burrice, para não ofender ninguém. Quem fala uma coisa dessa, meus irmãos, não entendeu um princípio fundamental a respeito da nossa vida, de queimar na presença de Deus. E aí a gente chega no último versículo dessa aula, que está lá em Levíticos 6:13. Apenas fazendo uma citação antes, a respeito do papel do retiro, que Pedro viveu uma experiência tão forte naquele monte, que ele velhinho, quando ele escreve lá a segunda carta de Pedro, ele ainda está contando essa história para os outros. Ele ainda conta as coisas que ele viu lá no monte. 2 Pedro 2,18, você vê Pedro falando isso. Eu vivi coisas em retiro. Oi? Ele queria fazer uma barraca, ele queria viver de retiro, meus irmãos. A gente não pode morar no retiro, A gente precisa descer e enfrentar a vida, mas de tempos em tempos a gente precisa voltar para o retiro, porque, meus irmãos, o princípio é simples. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Você tira todas as distrações do mundo e você fica ali totalmente focado só em buscar a Deus, seja um fim de semana, seja uma noite inteira, seja o que for. Não dá para você voltar para casa do mesmo jeito. Entretanto, isso precisa ser algo rotineiro na vida da gente, não pode ser algo único, porque entra no assunto da manutenção do fogo e renovação. O nosso último texto é Levítico 6,13, que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse texto, meus irmãos, faz parte daquelas recomendações que Deus tinha dado a Moisés com relação ao funcionamento do tabernáculo. Nós falamos a respeito do tabernáculo na primeira aula. O tabernáculo era uma representação de algo que acontece no plano espiritual, na presença de Deus. Para nós humanos entendermos como é que funciona o nosso mapa para chegar até Deus. No tabernáculo a gente aprende sobre sacrifício, sobre arrependimento, sobre entrega, sobre o sacrifício de Jesus, o lugar santo da presença de Deus. A gente aprende sobre a intercessão. E aqui nesse versículo que nós lemos, há uma palavra do Senhor a respeito do fogo do altar, que tem a ver com a gente. O fogo arderá continuamente, não se apagará. Se você lê esse texto isoladamente, como nós estamos fazendo, você pode pensar num primeiro momento que isso é uma profecia, uma promessa. Olha, o fogo ele não vai apagar, mas não é não. Quando você lê o contexto todo, você entende que isso é uma ordem. Isso é uma fala para quem vai cuidar do fogo. Os versos anteriores vão explicar que o sacerdote tem que chegar e tem que organizar tudo. O ministro do Senhor tem que chegar e preparar o ambiente, separar a lenha, toda manhã botar mais lenha para queimar, porque o fogo não pode apagar, o fogo arderá continuamente. É uma ordem que Deus está dando. E esse fogo, meus irmãos, no altar, é o mesmo que pegava-se um pouquinho dele, que era o fogo original que Deus tinha jogado no primeiro momento, não podia ser qualquer outro fogo. É por isso que aqueles dois sacerdotes trouxeram um outro fogo, é chamado de fogo estranho, e foram mortos. Tem que ser o fogo que Deus dá para a gente, só que a gente cuida dele. Aquele mesmo fogo que era pego e levado para o incensário, o mesmo fogo que queima as impurezas, é o que vai arder o nosso incenso, as nossas orações que chegam diante do Senhor. Isso fala para a gente, meus irmãos, sobre uma manutenção diária do nosso fogo diante de Deus. Isso precisa mudar algo em nós. E eu quero perguntar para você, antes da gente chegar nas perguntas propriamente ditas, o que precisa mudar em você? Você tem vivido momentos no seu dia a dia sem fogo? Você tem orado sem fervor, sem paixão?
Eu volto àquilo que eu comecei dizendo no início dessa aula. Isso é um sintoma de que o seu relacionamento com Deus não está bom. É como o marido que tira um tempo com a esposa por pura obrigação, sem alegria. Algo está errado e algo precisa mudar. Você aprendeu que você precisa queimar, você aprendeu como você precisa se virar para queimar. Vai para o retiro, vai dar uns gritos no monte, vai fazer o seu próprio retiro, se vira, não é? Mas volte a queimar, não deixe de estar presente nos cultos, chega perto de gente que queima, mas não permaneça na sua vida sem queimar diante de Deus, porque você só vai brilhar nessa terra, você só vai iluminar no momento que você estiver queimando. Vamos colocar de pé e vamos fazer uma oração antes da gente ir para as nossas perguntas. Eu vou dar uns instantes para que você faça a sua oração diante de Deus e faça um acerto com Ele, de sempre se apresentar queimando diante do Senhor. Meu Deus, que essa igreja queime, e que cada pessoa que está participando desse curso queime, e que toda barreira, rejeição a esse ensino da palavra, meu Deus, caia por terra, que haja unidade de fogo diante do Senhor, que o fogo que um dia o Senhor colocou em nosso coração, arda intensamente, que não só o nosso coração queime, mas todo o nosso ser queime, e tudo ao nosso redor queime, meu Pai, que tudo aquilo que está nos impedindo de chegar ao Teu trono para queimar ainda mais, caia por terra, meu Deus, que o Senhor nos revele todo o processo de arrependimento que cada um precisa viver, porque nós queremos estar cada vez mais perto do Senhor, cada vez queimando mais, e ter uma vida fervorosa diante do Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a ter prazer em Ti, seja na leitura da Bíblia, meu Pai, seja na oração, seja na nossa vida como igreja, meu Deus, que o nosso prazer esteja em todo o tempo no Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar e vamos às nossas perguntas finais para encerrar a nossa aula. Gostei de ver gente aí já botando em prática, hein? Te entendo, meu irmão. Eu também já vivi muita dificuldade. Ontem à noite eu estava pregando num culto de um aniversário de uma igreja. E graças a Deus pegou fogo, igreja super animada, né, aqui no nosso bairro. Mas o início, como todo culto, né, demora um pouquinho. Irmãos, uns 2 louvores, tinha eu e outra irmã da igreja lá na frente, dançando, igual uns doidos, sabe? Dançando e gritando diante de Deus. Que eu entendi que independe do local onde eu estou, até na presença dos deuses, o salmista diz, né? A Ti cantarei louvores, eu parto é para dentro mesmo, perante o Senhor é que eu dancei e vamos embora. Então vamos lá, pergunta de número 2, diz o seguinte, agora você vai marcar verdadeiro ou falso, tá bom? Uma forma de não se desgastar na intercessão é sempre adorar. Verdadeiro ou falso? Muito fácil, né? Não preciso nem repetir. 3. Ser fervoroso e ter o coração queimando são expressões para descrever a mesma paixão. Repetindo, ser fervoroso e ter o coração queimando são 2 expressões para descrever a mesma paixão. Número 4. Retiros espirituais são só fogo passageiro. E a igreja não deve perder tempo com isso. Você responder essa errado, eu te reprovo no curso, hein? É fogo passageiro. Vamos lá, número 5. Assim como o fogo do altar, o fogo no nosso coração precisa de manutenção diária. Verdadeiro ou falso? Amém? Vamos agora à correção.
Voltando lá, a primeira pergunta que eu fiz no início dessa aula, cite uma razão pela qual precisamos gritar na intercessão. Quebrar a frieza no coração. Como uma razão pela qual você precisa gritar. A outra, meus irmãos, é por causa daquilo que você está sentindo, não é? A pressão interna dos seus próprios sentimentos, você precisa externar isso diante de Deus. Não guarda isso para você não, você não precisa explodir. Deus não vai achar ruim as suas lágrimas, os seus gritos diante dele. Essa é uma, a outra, como disse o irmão, tem a ver com quebrar a nossa indiferença, a nossa frieza. E agora, corrigindo as outras, uma forma de não se desgastar na intercessão é sempre adorar. Corretíssimo, verdadeiro. Ser fervoroso e ter coração queimando são expressões para descrever a mesma paixão. Verdade. Retiros espirituais são só fogo passageiro, e a igreja não deve perder tempo com isso. Falso, meus irmãos. Embora as pessoas possam esfriar, isso acontece com qualquer outro momento, qualquer outra coisa que nos ajude a queimar a oração. Toda fogueira precisa de manutenção. Todo fogo, até o do altar do tabernáculo, alguém tinha que botar lenha toda manhã, tirar as cinzas, preparar o sacrifício, tudinho, para que acontecesse. É manutenção diária. Número 5, assim como o fogo do altar, o fogo do nosso coração precisa de manutenção diária. Verdadeiro, acabei de responder, não é? Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Orem pela nossa próxima aula. E nos vemos aí no culto da noite. Vão na paz.